E aí, pessoal, então agora vamos falar sobre a sequência de Fibonacci, qual é a fórmula fechada para ela, embora já esteja aí um spoiler. Seguinte, a gente tem a sequência de Fibonacci aqui definida de forma recursiva como Fn mais 2 igual a Fn mais 1 mais Fn, com F1 igual a F2 igual a 1, tá? E aí a equação característica vai ser R ao quadrado é igual a R mais 1, certo? Cujas raízes são, como a gente já viu, R1 é a razão áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e R2 é o conjugado dela, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, as soluções dessa recorrência tem a cara C1 vezes razão áurea elevada a n, mais C2 vezes conjugado a razão áurea elevada a n. Que coisa, hein? E agora, para determinar quem são C1 e C2, porque a gente precisa determinar para o caso de Fibonacci, porque isso tem valores realmente numéricos que vão me dar o valor do enésimo número de Fibonacci numa fórmula fechada. Então, como é que a gente faz isso? Para determinar C1 e C2, a gente poderia usar que F1 e F2 é igual a 1, mas é mais conveniente, de fato é mesmo, a gente usar que o F0 é igual a 0 e o F1 igual a 1. Então, com isso, a gente vai ter qual sistema, gente? Vamos ter o seguinte. O F0, substituindo por 0 aqui, vai dar simplesmente C1 mais C2. Ok? E o F0 eu sei, por outro lado, que ele é 0. Então, a gente vai ter que C1 mais C2 é igual a 0. Ok, turma? Só substituir aqui. N por 0 vai dar C1 mais C2 e o F0 é igual a 0. Então, a gente vai ter que 0 é igual a C1 mais C2. E para o N igual a 1, a gente vai ter C1 que multiplica a razão áurea mais C2 que multiplica o conjugado, né? Tem que ser igual ao F1, e o F1 é igual a 1. Então a gente vai ter C1 vezes razão áurea mais C2 vezes conjugado dá 1. E aí a gente resolve esse sisteminha linear aqui, da maneira que vocês quiserem. Resolvendo, você vai achar que C1, pela primeira linha a gente já tira que C1 tem que ser igual o oposto de C2, né? Para a soma deles dá 0. E aí, da última linha, a gente tira que C1 tem que ser igual a 1 por raiz de 5. Então, a gente tem a fórmula fechada para o número de Fibonacci, que é 1 por raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 por raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Ok, turma? Então isso é a fórmula fechada para Fibonacci. Só que os números de Fibonacci a gente sabe que são sempre inteiros. Isso aqui dá sempre número inteiro? Dá sempre um número inteiro isso daí. Apesar de a gente ter raiz aqui, coisa horrorosa. Sim, sempre dá um número inteiro. É fácil a gente ver por quê. Vamos pegar n igual a 1. O que vai acontecer? Quando n é igual a 1, e eu faço subtração desse número aqui pelo conjugado dele, conjugado algébrico, né, com raiz de 5, o que vai acontecer? Esse termo aqui, que é 1 sobre a raiz de 5 vezes 1 sobre 2, ele aparece aqui igual com o mesmo sinal, quer dizer, mas tem um sinal de menos aqui. Então, quando eu fizer isso menos isso, esse termo cancela. Que seria o termo que poderia dar uma coisa que não é inteiro, né? Que não é racional, no caso, porque tem 1 sobre a raiz de 5, vezes um número racional. E aqui, o outro termo que é 1 sobre a raiz de 5 vezes a raiz de 5 sobre 2, que cancela dá 1 sobre 2, eu faço menos ele. Então vai dar 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, deu 1, que é um número inteiro. Que coisa, hein? Então dá para entender que o que vai acontecer quando a gente elevar isso aqui a várias potências. Os termos que aparecerem aqui em cima, que são puramente inteiros,
eles vão se cancelar com os termos aqui do lado. E os termos que são múltiplos de raiz de 5 vão ter sinais contrários aos termos aqui desse lado. E quando eu fizer menos, vai dar 2 vezes ele. E quando fizer 2 vezes ele, cancela isso sobre 2. Por isso que vai dar sempre o número inteiro. Tá, vamos fazer aqui em Julia a implementação dessa fórmula fechada e mais o que? E comparar com os valores obtidos pela sequência Fibonacci recursivamente, tá, gente? E vamos ver se dá a mesma coisa. Então eu vou fazer assim, ó. Agora não vou nem fazer programar direto no REPL aqui. Eu vou pedir licença para vocês para abrir o Visual Studio Code. Então, pessoal, abrir o Visual Studio Code, a gente vai programar aqui agora, porque é mais conveniente de programar do que direto ali no prompt da linguagem Julia, tá? Então, vou fazer aqui a função function Fibonacci recorrência vai me dar o número n, tá? E a gente tem o seguinte. Se n é igual a 0, a gente retorna 0. Se não, n foi igual a 1, a gente retorna 1, né? Eu estou dando os valores iniciais da sequência. Eu poderia começar com 1 e 2 também, mas 0 e 1, por que não, tá? Que eu não tenho essa... Para mim, 0 é um número natural, então não tem por que não fazer isso. Ótimo. Eita, tá dando louco aqui. Se não, o que a gente tem? A gente vai retornar o valor da função Fibonacci recorrência n menos 1 mais o valor da Fibonacci recorrência em n menos 2. Isso aqui está sendo programado de um jeito muito ineficiente, mas matematicamente vai estar correto, tá? Então vou dar play nisso aqui. Aí quando você dá play, o ruim do Visual Studio Code é que ele demora um pouco para ligar a Julia. Vou dar um pause aqui enquanto ele está ligando. Muito bem, então a linguagem Julia iniciou aqui no Visual Studio Code. Temos aqui a primeira versão, que é o Fibonacci. Por recorrência, agora a gente vai fazer function Fibonacci fechado, tá? Em função de n. Então a gente vai fazer o seguinte. É a fórmula fechada. Isso aí a gente vai dar return é 1 por raiz de 5 que multiplica 1 mais raiz de 5 dividido por 2 elevado a n menos a mesma coisa, só que com menos aqui, é menos 1 menos raiz de 5.
Fibonacci fechado. Ok, vamos dar play. Rodou aqui no terminal. E o que a gente vai fazer é... Eu vou deixar salvo aqui, no arquivo. Vamos lá, a gente tem n vai de 0 até 10. Vamos calcular os números de Fibonacci de 0 até 10. E aí vamos mostrar Fibonacci, recorrência, para esses valores de n. E vamos mostrar quem é Fibonacci fechado para esses valores de n, tá? Ah, mas para mostrar eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar um print ln. Vamos ver se com print ln fica legal. Então deu play. Não ficou tão bonitinho como eu queria, mas vamos comparar, ó. Aqui em cima deu números inteiros mesmo, formato inteiro do computador. Aqui deu formato floating point, que é o número real com casa decimal. Mas dá para comparar as duas coisas, ó. 0 e 0, 1 e 1, 1 e... Isso aqui a gente sabe que é 1, né? Dois e 2, 2.0, 3 e 3.0004, isso dá 3, tá, gente? É próximo o suficiente de 3. 5 e 5, porque a gente tem erros de arredondamento quando faz raiz quadrada de coisa no computador, então por causa desses erros de arredondamento, estão dando esses pequenos errinhos na última casa decimal do número, tá bom? Mas não se preocupem. O 8 aqui deu 8, 13 deu 13, 21, 21, 34, 34, 55, 55. Então até o número de Fibonacci de 0 a 10, né, estão batendo aí. Está batendo a forma fechada e está batendo a forma recursiva. Tá bom, gente? Estão dando meus valores. Que coisa, hein? Então quem diria que aqueles números de Fibonacci, a fórmula fechada seria essa, né, gente? Se vocês nunca viram isso na vida, isso pode realmente estar surpreendendo bastante vocês, tá? Mas isso aqui é uma coisa conhecida, então talvez vocês já tenham visto isso na vida. Muito bem, então agora vamos continuar no próximo vídeo falando sobre... e o que acontece quando a gente não tem duas raízes reais distintas? Como que a gente resolve a recursão? Porque a gente só viu esse caso, tá? Então, até o próximo vídeo.